O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por Arthur Jacobus no programa de pós-graduação em administração da Unicinos. A tese investigou a capacidade das empresas da área de software e de suas associações empresariais de moldarem um ambiente institucional conforme seus interesses. Bom, professor, no bloco anterior o senhor comentou que foi em busca de entrevistas, na coleta de documentos também. Como é que foi esse período da busca por materiais que durou mais ou menos um ano, é isso? Exatamente, começou em 2012 a busca de materiais que pudessem documentar a história dessa indústria, desde os anos 70 até 2013, 2014. Então, essa busca de materiais envolveu a busca em arquivos que tivessem informações a respeito das legislações, porque o assunto da tese é a regulação do setor, as leis que de alguma maneira interferem no funcionamento dessa indústria. Então eu precisava consultar as leis a respeito disso, também a maneira como essas leis foram construídas, ou seja, desde que foi apresentado um projeto de lei até que ele assumisse sua última versão. Isso significou ler muitas e muitas páginas dos arquivos do Congresso Nacional, seja das sessões da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, para entender os debates que aconteceram até que se chegasse ao formato desta ou daquela legislação. Então, isso também significou vasculhar uma grande quantidade de informações a respeito dessa indústria nos sites especializados, os sites que têm notícias desde os anos 90 para cá, quando começou a internet. Então, nós temos sites como IDG Now, Convergência Digital, Baguete, que é um site de notícias de TI aqui do Rio Grande do Sul. Então, eles também foram fontes muito importantes para tentar reconstituir o processo de relação das empresas com o governo, com o Congresso, para que houvesse as mudanças de legislação. Isso é uma parte. A outra parte significou identificar quem eram as pessoas dentro dessa indústria que tinham conhecimento e informação para poder resgatar um pouco, do ponto de vista mais de experiência pessoal, como aconteceu esse processo, né? Desde os anos 80, 90 até o século XXI. Isso significou, então, entrevistar donos de empresas, dirigentes de associações empresariais, e isso significou ir até essas entidades. Então, nós fizemos várias entrevistas em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro e aqui no Rio Grande do Sul também. Como é que foi entrar em contato com esses espaços, então, professor, já que o senhor já comentou sobre esse aspecto? A relação com, assim, a maneira como se conseguiu contatar essas pessoas, né? Então, nós tínhamos algumas pessoas de contato. Na verdade, não é muito fácil conseguir o acesso a determinadas pessoas. Em alguns casos, isso demorou cerca de meio ano para se conseguir marcar uma entrevista com alguém que tinha uma informação muito importante. E aí é também uma rede que vai se construindo, porque nós vamos conseguindo contatar algumas pessoas e essas pessoas acabam abrindo espaços em relação a outras, de maneira que daquilo que se pretende inicialmente se encontra alguma dificuldade, mas justamente o trabalho de entrevistar, de contatar as pessoas e até de mostrar para os dirigentes dessas entidades, para os empresários, que o que estás fazendo é uma pesquisa que pode ser relevante para eles, abriu as portas, de certa maneira, para que a gente pudesse contatar os principais nomes que nós tínhamos pensado desde o início da pesquisa, acabaram sendo contatados, de maneira que a gente conseguiu ter um quadro completo do que a gente precisava, tanto em termos de empresas quanto em termos de associações empresariais do setor de software. Certo, professor. E voltando um pouco para a questão dos documentos, foram 800 materiais colhidos e o senhor fez uso de 350. Como é que foi essa escolha? Então, de um conjunto grande de documentos que a gente inicialmente coletou, esses documentos eram referentes a todas as mudanças institucionais que aconteceram na indústria de software dos anos 80 até o início do século XXI. E, à medida que a tese foi avançando, nós selecionamos duas mudanças institucionais específicas, que foram, em primeiro momento, a mudança que envolveu a Lei do Software, de 1998, que foi uma lei que definiu o software como tendo um direito de propriedade intelectual. Então, quem desenvolve o software passou a ter o direito de propriedade intelectual sobre ele, e isso modificou bastante o cenário da indústria.
E depois, mais recentemente, agora em 2011, houve todo o empenho das indústrias, das empresas da área de software, para que houvesse a desoneração da folha de pagamento do setor. Elas têm, como qualquer empresa, o pagamento de 20% sobre a folha de pagamento, e a partir do momento em que houve essa mudança de legislação, em 2011, essas empresas passaram a pagar apenas 2% sobre o faturamento, ou seja, deixou de ser faturado sobre a quantidade de empregados que a empresa tem. Então, essas duas mudanças foram fundamentais e, portanto, se separaram os documentos que referiam a essas duas alterações, uma no final do século XX e outra agora no início do século XXI. Nós temos, então, um conjunto de documentos que pode ser aproveitado agora em futuras pesquisas para trabalhar com outras alterações institucionais e também ver o efeito que isso vai ter no futuro. Há mudanças bem recentes que aconteceram, como o caso da Certix, que envolve a atribuição de uma prioridade de compras do governo em relação a empresas nacionais, mas ela é muito recente. Então, eu não teria como verificar ainda efeitos que isso poderia ter sobre a indústria. É algo que vai acontecer ao longo dos próximos 4 ou 5 anos. Certo, professor. E outro aspecto importante durante essa busca por materiais foi a sua experiência na Holanda em 2013. Exato. Como é que surgiu essa oportunidade, então? Bom, quando eu fiz a banca de qualificação, participou dessa banca uma professora que é Susana Rodrigues, é uma professora de origem de Minas Gerais, mas ela tem uma carreira internacional na área da administração e ela era professora da Universidade de Roterdã, Erasmus University em Roterdã. Ela participou da banca de qualificação porque a tese dizia respeito a um tema que é próximo dela. E ela se interessou pelo trabalho e houve o convite, então, para passar 2 meses nessa universidade, tendo o acompanhamento dessa professora, a orientação dela e o contato também com seus orientandos. Então, entre janeiro e março de 2013, eu tive essa experiência lá. Também foi um momento importante, porque foi o tempo que eu pude me dedicar à tese sem estar, ao mesmo tempo, trabalhando na gestão. Exclusivamente para a tese. Então, foi um momento muito importante para poder conversar com outros pesquisadores da área, porque em Roterdã, na Holanda, é um dos núcleos, vamos dizer assim, do pensamento econômico, né, e administrativo a respeito das questões institucionais e coevolucionárias da relação entre empresas e esse ambiente institucional. Lá estão alguns dos principais pesquisadores do mundo reconhecidos, então tive a oportunidade de conversar com eles, verificar se aquela minha ideia original fazia sentido, se ela podia fazer algum sentido também pensando a pesquisa de uma maneira global, né, se ela contribuía para as pesquisas na área. Então, eu tive essa oportunidade e também de fazer a própria pesquisa documental, porque grande parte dos documentos são documentos digitais. Então, eu tinha acesso à enorme base de dados que essa universidade tem e também acesso aos dados que estavam disponíveis no Brasil, mas que podiam ser acessados da Holanda da mesma maneira. Tá certo, professor. Bom, no próximo bloco, Ideias em Tese traz então os resultados da pesquisa realizada por Arthur Jacobus, nosso entrevistado de hoje. A gente já volta?